E no vídeo de hoje, nosso ministério subterrâneo em uma nação escravizada. Mais um trecho do livro Torturado por Amor a Cristo, de Richard Wurmbrand, publicado no ano de 1976. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. O segundo aspecto do nosso ministério era o trabalho missionário subterrâneo entre os próprios romanos. Cedo, os comunistas desafivelaram a máscara. A princípio, utilizavam-se da sedução para conquistar os líderes religiosos para o seu lado. Mas logo começou o terror. Milhares foram presos. Levar uma alma ao conhecimento de Cristo tornou-se para nós também uma coisa dramática, como de há muito fora para os russos. Mais tarde, eu próprio estive na prisão com pessoas que Deus me havia ajudado a conquistar para Cristo. Estive na mesma cela com um que havia deixado 6 crianças em casa e estava preso por causa de sua fé em Cristo. Sua esposa e filhos estavam passando fome. Podia ser que nunca mais os visse. Perguntei-lhe: Você tem qualquer ressentimento contra mim por havê-lo trazido a Cristo e por esta razão sua família estar em tal apertura? Respondeu: Não tenho palavras com que possa expressar minha gratidão pelo fato de você ter me trazido ao maravilhoso Salvador. Nunca isso aconteceria de outro modo. A pregação de Cristo sobre essas novas condições não era fácil. Conseguimos imprimir vários panfletos evangélicos, passando-os através da severa censura dos comunistas. Apresentamos ao censor comunista um livreto que, na primeira página, trazia um retrato de Karl Marx, o fundador do comunismo. Os livros tinham por título Religião, Ópio do Povo, ou outros semelhantes. O censor pensou tratar-se de livros comunistas e neles colocou o selo de sua aprovação. Nesses livros, depois de umas poucas páginas cheias de citações de Marx, Lenin e Stalin, as quais agradavam ao censor, dávamos nossa mensagem a respeito de Cristo. A igreja subterrânea é apenas parcialmente oculta, como um iceberg. Pequena parte de seu trabalho se faz publicamente. Fomos às passeatas comunistas e distribuímos esses livretos comunistas. Vendo o retrato de Marx, disputavam entre si a compra deles. Quando chegavam à página 10 e descobriam que era tudo a respeito de Deus e Jesus, nós já estávamos bem longe. Pregar sobre essas novas condições não era fácil. Nosso povo estava muito oprimido. Os comunistas apreendiam tudo de todos. Ao fazendeiro tomavam seus campos e ovelhas. Ao barbeiro e alfaiate tiravam suas pequenas lojas. Não apenas os capitalistas foram expropriados, os pobres também sofreram muito. Quase toda a família tinha alguém na prisão e a pobreza era extrema. Os homens perguntavam: como é que um Deus de amor permite o triunfo do mal? Os primeiros apóstolos também não encontraram facilidade para pregar a Cristo na sexta-feira da paixão, quando ele havia morrido na cruz, proferindo as palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o fato de o trabalho ter sido feito prova que isso veio de Deus e não de nós. A fé cristã tem uma resposta a tal pergunta. Jesus conta-nos a respeito do pobre Lázaro, oprimido naquela hora. Como éramos oprimidos, moribundo, faminto, suas feridas sendo lambidas pelos cães, mas no final os anjos o levaram para o seio de Abraão. Como o trabalho da igreja subterrânea
era parcialmente feito às claras. A igreja subterrânea reunia-se em casas particulares, nas matas, em porões, em qualquer lugar onde se pudesse reunir. Aí, secretamente, muitas vezes planejava o trabalho a ser feito à vista de todos. Sob os comunistas, descobrimos um plano de fazer cultos ao ar livre, o que, com o decorrer do tempo, tornou-se muito arriscado. Mas por este meio conseguimos conquistar muitas almas que de outro modo jamais poderíamos alcançar. Minha esposa era muito ativa neste trabalho. Alguns crentes se reuniam em uma esquina sem serem percebidos e começavam a entoar hinos. O povo os rodeava para ouvir os belos hinos e minha esposa falava. Saíamos do local antes que a polícia chegasse. Certa tarde, enquanto eu trabalhava em outro local, minha esposa falou ante milhares de trabalhadores na entrada da grande fábrica Malaxa na cidade de Bucareste. Ela falava acerca de Deus e da salvação. No dia seguinte, muitos daqueles operários foram executados por se rebelarem contra as injustiças do comunismo. A mensagem do Evangelho eles a ouviram no tempo exato. Na realidade, éramos uma igreja subterrânea, mas, como João Batista, falávamos abertamente ao povo e às autoridades acerca de Cristo. Certa vez, nas escadarias de um edifício do governo, 2 irmãos conseguiram chegar ao nosso primeiro-ministro e, nos poucos momentos de que dispuseram, deram-lhe o testemunho de Cristo, admoestando-o a deixar seus pecados e perseguições. Ele os mandou prender por aquele ousado testemunho. Anos depois, quando o mesmo primeiro-ministro estava muito doente, a semente do evangelho que eles haviam plantado e pela qual sofreram bastante, frutificou. Na hora propícia, lembrou-se das palavras que lhe haviam sido ministradas, as quais, como a Bíblia afirma, foram vivas e eficazes, mais penetrantes do que a espada de 2 gumes. Entraram naquele coração endurecido que entregou sua vida a Cristo. Confessou os seus pecados, aceitou o Salvador e começou a servi-lo em sua doença. Pouco depois veio a falecer, mas foi ao seu Salvador recém-encontrado. Tudo por causa daqueles 2 crentes que se dispuseram a pagar o preço. Esses 2 crentes são exemplos dos crentes corajosos das terras comunistas de hoje. Como foi dito, a igreja subterrânea não trabalha apenas em reuniões secretas e atividades clandestinas, mas corajosa e livremente proclamando o evangelho nas ruas e a líderes comunistas. Houve um preço a ser pago. Estávamos preparados para pagá-lo. E a igreja subterrânea ainda hoje está preparada para tal. A polícia secreta perseguia muito a igreja subterrânea, porque reconhecia nela a única resistência efetiva ainda existente, de fato, a resistência espiritual, a qual, se fosse deixada livre, sem impedimento, minaria suas ideias ateísticas. Reconhecia nela, como unicamente o diabo faz, um perigo imediato para si própria. Sabia que um homem, por crer em Cristo, jamais abdica de sua inteligência, nem se submete prazerosamente. Sabia que poderia prender homens, porém não prender a fé em Deus. Por essa razão, a polícia secreta perseguia a igreja subterrânea com todo o rigor. A igreja subterrânea, porém, tem seus admiradores ou membros até no governo comunista e na polícia secreta. Aconselhávamos aos crentes a entrar nela vestindo o mais odiado dos uniformes em nosso país, para que pudessem relatar as atividades da mesma para a igreja. Vários irmãos da igreja subterrânea o fizeram, conservando sua fé escondida. Não é fácil alguém ser desprezado por sua própria família e amigos pelo motivo de estar
usando uniforme comunista e não lhes declarar sua verdadeira missão. Apesar disso, eles assim fizeram. Tão grande era seu amor por Cristo. Quando fui raptado na rua e conservado durante anos, o mais escondido possível para me encontrarem, o médico crente tornou-se membro da polícia secreta. Como médico, ele tinha acesso a todas as celas e esperava descobrir-me. Todos os seus amigos afastaram-se dele pensando ter se tornado comunista. Para sair em uniforme de torturador é um sacrifício que se faz pelo amor de Cristo, maior do que vestir um uniforme de prisioneiro. O médico encontrou-me em uma cela funda e escura e avisou aos amigos que eu ainda estava vivo. Foi o primeiro amigo que me descobriu durante esses 8,5 anos de prisão. Por sua causa, a notícia espalhou-se que eu ainda vivia. E quando prisioneiros foram soltos em 1956, durante as conversações, os crentes clamaram por minha soltura, pelo que fiquei em liberdade por pouco tempo. Se não for o médico crente que entrou na polícia secreta, especialmente para me encontrar, nunca teria sido solto. Ainda hoje estaria recluso ou mesmo enterrado. Utilizando-se de sua posição na polícia secreta, esses membros da igreja subterrânea muitas vezes nos fizeram advertências que foram de grande proveito. Essa igreja ainda tem gente na dita polícia que protege e avisa os crentes de perigos iminentes. Alguns estão nos altos círculos comunistas, mantendo sua fé em Cristo secretamente e nos ajudando muito. Algum dia, nos céus, eles poderão proclamar a Cristo abertamente a quem presentemente servem em segredo. Apesar dessa ajuda, muitos membros da igreja subterrânea eram descobertos e encarcerados. Tinham nossos Judas também, que nos delatavam à polícia. Por meio de surras entorpecentes, ameaças e chantagens, os comunistas buscavam encontrar pastores e leigos que delatassem as atividades de suas ovelhas. Na época em que fui raptado, dia 29 de fevereiro de 1948, trabalhava de duas maneiras, oficialmente e secretamente. Era domingo, um belo domingo. Nesse dia, a caminho da igreja, fui sequestrado pela polícia secreta. Muitas vezes havia escogitado o que significava roubo de homens, várias vezes referido na Bíblia. E isto o comunismo nos ensinou. Muitos outros foram sequestrados de igual modo. Um carro da polícia secreta parou à minha frente quando 4 homens desceram e jogaram-me dentro dele. Deram-me sumiço por muitos anos. Por mais de 8 anos, ninguém sabia se eu estava vivo ou morto. Minha esposa foi visitada pelos homens da polícia secreta que se fingiram ex-companheiros meus de cela. Disseram que assistiram ao meu funeral. Ela ficou consternada. Milhares de membros de igrejas de todas as denominações foram encarcerados naquela época, não apenas clérigos, mas homens do povo, rapazes e moças que davam testemunho de sua fé. As prisões ficaram repletas e na Romênia, como em todos os países comunistas, estar na prisão significa ser torturado. As torturas eram muitas vezes horríveis. Prefiro não falar muito a respeito daquelas por que passei. Quando o faço, não consigo dormir à noite. É muito doloroso. Em outro livro, No Subterrâneo de Deus, relato com abundantes detalhes todas as nossas experiências com Deus no cárcere. No próximo vídeo, torturas indescritíveis. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.